Eu quero falar hoje porque justifica uma intervenção militar fechando o STF. Estou falando como cidadão brasileiro, como o STF e o Congresso Nacional. Primeiro, porque todos os dois tornaram-se muito caros. Para 11 ministros do STF, você tem mais de 2.000 funcionários. Segundo denúncia do Jorge Cajuru, só o restaurante para servir esses 11 ministros do STF tem mais garçons do que muitos restaurantes de Brasília. Até o vinho que eles bebem, esses semideuses, tem que ter 3 ou 4 premiação cada vez. Não bebe vinho que o humano bebe, comida que outros humanos comem, não, são semideuses, tão caro demais para o Brasil. O Congresso Nacional virou uma central de corruptos, de ladrões. Quase todo mundo, com poucas exceções, são investigados, são fraudadores, cujo presidente nem brasileiro é. Seu Rodrigo Maia não é brasileiro. Aí vem agora nas manifestações alguém falando em Constituição. Precisa fechar, porque o STF, que deveria ser o guardião máximo, a nossa mais alta corte brasileira, rasgou a Constituição brasileira. O STF cometeu crime contra a Constituição brasileira. O STF cometeu crime contra a Constituição. O artigo 5º da Constituição brasileira, no inciso 15, diz assim: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. E o Congresso e o STF, que deveria ser o guardião da lei, que hoje é uma vergonha nacional, tirou do presidente da República suas prerrogativas da Constituição, tirou do presidente da República e deu a prefeitos e vereadores. O Congresso, o STF, está se achando acima da Constituição brasileira. Ninguém pode estar acima da Constituição brasileira, mas o STF no Brasil está. Ele se acha acima da Constituição. Tirou as nossas prerrogativas, pessoas sendo presas na rua, andando como que fosse bandido, e eles permitindo e eles mesmos soltam os caras que estão presos, mas prendem o cidadão de bem. Está na hora de fechar essa porcaria. Criar uma nova Constituição, com penas mais duras para penas de corrupção política. Penas de corrupção política para o político que cometer crime, endurecer as penas. Tem que fechar. Não tem mais condição. O Congresso Nacional estava acostumado com presidente bandidos, que comprava, que dava dinheiro, está muito acostumado com isso. Só vota se der dinheiro. Eu vi uma entrevista do presidente do Senado, ele dizendo, a pessoa precisa saber que as pessoas precisam fazer alguma coisa nas suas bases. Isso é, se não der dinheiro, nós não vamos aprovar nada. Tem que acabar com isso no Brasil. Tem que fechar esse Congresso que está aí e convocar novas eleições, nova Constituição, novas eleições e, com parâmetro, baixar o preço desse Congresso que está muito alto para manter um deputado. Baixar o preço do STF, está muito alto, nós não temos homens lá, nós temos semideuses. O COAF não pode investigar, não pode investigar o ministro do STF porque ele está acima da lei. Esqueceu que a Constituição diz que no seu artigo 1º, no seu inciso 1º, todos são iguais perante a lei. Todos, pelo menos diz aqui, que deveria, pelo menos no artigo 5º da Constituição brasileira, diz, todos são iguais perante a lei. Mas essa regra não vale para o STF. Ele se acha acima da lei. Ninguém pode investigar um ministro, por mais que tenha algum indício de corrupção, não pode, porque eles não deixam. Tem que fechar o STF. O Exército tem que, agora, ou o Exército vai ajudar, ou nós vamos ficar nesse vício miserável de todo presidente ter que se corromper.
de todo presidente tem que ser bandido, mentiroso. Tem que enganar o povo. Ou vamos acabar. A hora é essa agora de passar essa porcaria limpo. Fecha-se tudo. Nomeia-se um novo STF. Convoca-se eleição. Prepara-se uma Constituição mais dura, mais rígida. Limpa-se o Brasil e devolve a democracia. Agora, do jeito que está é que não pode. Do jeito que está, o Congresso Nacional, só o presidente só pode governar se dá dinheiro, se comprar esses caras. Então, os piores bandidos do Brasil não estão na rua. Estão de paletó e gravata. E é isso que precisa acabar. É como disse aqueles veteranos de guerra. Tem que ter um AI-6. Tem que fechar tudo. Tem que começar tudo de novo. Se quiser que o Brasil vá para frente, tem que parar agora essa porcaria que está fazendo uma limpeza geral. Botar tudo que for bandido na cadeia. Principalmente aqueles que deveriam zelar pelo dinheiro público. Principalmente aqueles que deveriam zelar pela Constituição brasileira. Crime contra a Constituição, o ministro deveria ser preso. O ministro do STF deveria ser preso por crime contra a Constituição brasileira. Essa é a minha posição.